Às vezes eu acho, sabe, que nós somos presas fáceis e que sozinhos somos extremamente vulneráveis. Você também tem essa sensação? Eu não acho que dá para confiar em todo mundo, para andar com todo mundo, para dividir sonhos e projetos com todo mundo. Eu não acredito nisso. E cada vez que eu chego aqui para conversar com Neemias, eu tenho mais convicção dessa minha crença. Que não dá para ir na jornada com todo mundo. Nem todo mundo vai estar disposto a abraçar a sua ideia, mas também não dá para andar sozinho e não se constrói nada grande sozinho. Eu falei no vídeo anterior sobre o que estamos aqui para fazer, né? Eu não acredito de verdade que nós nascemos para resolver problemas. Eu acredito honestamente que eu nasci, que você nasceu para manifestar as virtudes do Criador. E essas virtudes, não nascemos com ela, obviamente. Essas virtudes vão precisar ser construídas em nós, ser lapidadas em nós. Neemias é um grande desafio para mim, assim, no sentido de gestor das próprias emoções. E por que é desafiador para mim, inclusive, pensar em Neemias, um homem, né? Um homem nesse projeto de ser o gestor das emoções. Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo de que o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. E quando eu me deparo aqui nessa conversa com esse mentor extraordinário que é Neemias, eu vejo que isso não é verdade. Eu fui enganada muito tempo, acreditando nessa falácia de que o homem era mais racional e a mulher mais emocional. Não, eu tenho convicção diante dessa realidade aqui que todos nós, homens e mulheres, nós temos essa capacidade, essa habilidade de sermos gestores da nossa emoção, de conduzir a nossa razão, o nosso intelecto e também de conduzir as nossas emoções, né? Eu gosto de falar que não existe emoção boa ou emoção ruim, porque a verdade é essa, não existe. O que existe é a reação, como eu reajo a essa emoção. E a emoção, obviamente, é minha, né? O que eu sinto, como eu reajo, como eu faço aquilo aflorar e ficar vivo, tudo eu sou gestor disso. Sou eu gestor da minha vida. E o finalzinho do capítulo 4, se você está acompanhando aí comigo essa leitura, você vai ver que Neemias ele passa assim por um grande desafio, né? Porque está nesse processo da construção, a construção está no meio e os vários inimigos se manifestam. E tem um versículo especialmente que fala aqui que ele ficou irado, ele ficou com raiva. Você vê assim um homem de Deus e tendo que ser esse gestor da emoção. Você tá vendo como que não tem isso de que é mais racional, ele vai resolver tudo na razão, tudo muito prático, muito eficiente. Não, ele é um ser humano e ele também sente. Ele sente também. Eu fico muito desafiada sempre que eu chego aqui no capítulo 4, porque os inimigos eles vão se intensificar. Os inimigos vão se posicionar e falar para que veio. É quase um combate, um confronto tete a tete, sabe, assim, que vai acontecer aqui. E Neemias ele toma uma postura mesmo de líder, de gestor das emoções. E ele diz, versículo 6, ele diz assim: então continuamos a construir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Mesmo com as emoções abaladas, mesmo os inimigos se levantando, Neemias ainda assume essa postura de liderança, de animar o povo e de ter o foco na missão, que é reconstruir os muros. E os inimigos vão ficando cada vez mais irritados, mais irados. E o objetivo do inimigo sempre é causar confusão. E de verdade, não vale a pena descer ao nível do inimigo. Eu li certa vez, eu não sei de quem é o autor, se alguém sabe, deixa aqui nos comentários pra mim, que o objetivo do monstro nunca é nos destruir, mas nos fazer semelhante a ele. Então, quando a gente desce no nível do inimigo, sabe, para ter esse confronto tete a tete, como estava acontecendo aqui, você se distrai,
se distrai na sua missão, se distrai no foco de manifestar, de construir as virtudes para que elas sejam manifestas. E se iguala, se distraindo, se iguala com o inimigo, né? Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um modelo mental e de uma metodologia. Porque foi isso que Neemias tinha. Ele tinha um modelo daquilo que ele estava querendo construir. Eu não sei qual é a virtude que você está se propondo a construir nesse novo ano. Eu sei qual é a virtude que eu tô me desafiando a construir em mim e outras mais que eu quero praticar, colocar em prática, manifestar mesmo aqui nessa terra. E como é tão desafiador, porque nós temos hábitos que são vícios no comportamento moral, né? A gente quer deixar para amanhã, a gente quer deixar para depois, a gente gosta de curtir até essa questão da preguiça, dessa preguiça moral, a gente gosta disso. E chegar nesse lugar de reconhecer isso, de ter raiva, eu tenho raiva às vezes, porque eu tô nesse lugar de que eu não quero fazer, eu quero deixar para amanhã, e seria tão bom se outra pessoa fizesse, né? Mas Neemias, ele toma a postura diferente de, ok, eu entendi, eu fiquei com raiva disso, dessas afrontas, dessa confusão, mas nós precisamos levantar os muros, nós precisamos terminar a obra, tem um projeto muito mais importante que merece a minha atenção. E ele faz uma coisa extraordinária, né? Ele lembra ao povo quem chamou o povo para a manifestação de virtude. Ele lembra ao povo o propósito daquela obra. E como eu falei no início, às vezes nós somos fáceis, né? Presas fáceis. Nós nos iludimos com muita facilidade. Do tipo, se Deus me chamou para manifestar virtude, se essa é a vontade de Deus, se esse é o plano de Deus, então tudo vai ser suave, tudo vai ser tranquilo, tudo vai dar certo. E bem pelo contrário, não é assim. Nós estamos no mundo, com todos os desafios no mundo. E nós temos que lutar contra nós mesmos, nosso ego. O nosso ego sempre será o nosso inimigo. E ele se manifesta de várias formas. E muitas vezes em pensamentos intrusivos. E Neemias ora pedindo a Deus essa sabedoria. Verso 8. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão, os inimigos. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles dia e noite. E é isso que eu e você nós precisamos fazer. Colocar vigia no nosso coração. Colocar vigia nos nossos pensamentos. Pensamentos precisam de vigilância. Sabe? Não dê tanta moral assim para os seus pensamentos. Não dê tanta moral para aquilo que você está sentindo. Ao contrário, se desafie a questionar. Por que você está pensando isso? Faz sentido isso? Isso que eu estou pensando agrega? Contribui? Isso que eu estou pensando é valioso? É virtuoso? É valoroso? Se não for, descarta. Mas para isso você precisa estar vigilante. Você precisa guardar seu coração, guardar as suas emoções, ser esse bom gestor. Aí verso 13. Então eu armei o povo com espadas, lanças, arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Especialmente neste lugar. Especialmente neste lugar onde você reconhece, nossa, aqui é minha fraqueza. Aqui eu preciso vigiar com arma, com espada, com lança, com arco. Eu preciso estar mais vigilante, mais atenção. Eu preciso cuidar mais de áreas que ainda não estão 100% seguras, 100% consertadas. Não tenha medo dos nossos inimigos, lembrou Neemias. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Entende que é por isso?
Por que você faz o que você faz? Porque nós estamos sendo observados. As pessoas, os nossos filhos, os nossos esposos, nossas esposas, pelo lar, pelo aquilo que você está construindo. E tem um verso muito comum, né, mais dito em Dia das Mulheres ou declaração de Dia das Mães, que a mulher sábia edifica a sua casa, né, o salmo, o provérbio. A mulher sábia edifica. E como a gente talvez não está entendendo, as verdades tão preciosas do que é essa edificação. Essa edificação é você. A mulher sábia, ela se auto-edifica. Ela se reconstrói todos os dias, se for necessário. De pensar quais são as virtudes. São 12 ou são 9 virtudes. Eu não tenho bem lembrança agora exatamente. Mas é possível que talvez a gente não desenvolva todas as virtudes. Mas se você focar em uma virtude para você se auto-edificar com sabedoria, com vigilância, com intencionalidade, você vai edificar a casa que é você. Você vai construir esse muro de segurança que é você. Você vai construir essa proteção que é você. E quem ganha com a sua edificação? Seus filhos, seus cônjuges, sua família, seu lar é edificado, sabe? Porque o lar, queridos, não é essa construção de parede e teto. Lá são as virtudes morais que estão sendo edificadas, lapidadas em mim dia a dia e que estão sendo repassadas. Porque minhas filhas estão me observando, meus amigos estão me observando, minha família está me observando. Porque tem uma coisa que Deus trabalha, e eu consigo ver isso de Gênesis a Apocalipse aqui, nessa riqueza que é essa biblioteca, eu consigo ver isso que é coerência. Coerência. E aí eu volto ao início de dizer que talvez nós estamos sendo frágeis, presas frágeis e vulneráveis demais, porque está nos faltando coerência. Está nos faltando coerência. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, por suas esposas e pelos seus lares. Lutem por algo que vale a pena lutar. Eu sei que as pessoas gostam de dizer, eu morreria por minha família. O grande desafio aqui que Neemias está nos propondo é viva por sua família, manifeste as virtudes, lapide vigie suas fraquezas, lute e viva pela sua família. Esse é o grande desafio, esse é o grande modelo, essa é a grande instrução para nós. Que Deus te abençoe.